E a clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. Muito boa noite, boa tarde, boa madrugada, senhoras e senhores. Está começando agora o nosso Discutindo Resultados, o podcast que abala seus corações. Um episódio um pouco diferente, dessa vez com alguns convidados, já conhecidos, inclusive por quem já conhece a gente e também porque são pessoas legais. Mas enfim, o episódio de hoje ele é especial porque a gente vai continuar falando sobre Covid e coronavírus, só que em uma outra perspectiva, em uma perspectiva orientada para aspectos de globalização, de futuro, de possibilidades de renovação, de esperança ou caos, desgraça e distopia, sacou? Entre distopia e utopia, talvez fique parte das nossas conversas. Mas, antes de tudo, eu tenho aí que introduzir quem tá aqui conversando. Meu nome é Otávio Schwanck Morelli, sou o geógrafo. Quem tá aqui comigo? Eu sou um espírito maligno, não tô brincando. Você é a mãe dessa criatura que tá aí com a gente? Eu sou a mãe dessa criança. Bom, mas enfim, eu sou Nina Puglia, eu também sou geógrafa, né, de formação. Aliás, hoje, né, colegas aí de UNB, de curso e de outros cursos, sempre um prazer estar falando, né, entre pessoas tão legais. Não, e é isso, eu dou aula de geografia, mas eu dou aula de música também, né, afinal eu tenho essas duas formações. Atualmente entrei no doutorado lá na UNB mesmo, continuando lá na geografia, fazendo pesquisa de geografia cultural, geografia da música e misturando tudo junto ao mesmo tempo, porque é assim que é bom, né? Vamos lá, eu sou o Lucas, né? Sou geógrafo também. Por incrível que pareça, eu também formei na UNB e a gente está aí trabalhando com o ensino de geografia aí durante um tempinho já e fazendo amigos, como sempre, com a rapaziada aqui do DR. Grande prazer estar com vocês aqui, galera. Boa noite, todo mundo. Estou aqui também para fazer essa gravação maravilhosa com esses convidados maravilhosos nessa noite. Vou trazer aquelas perspectivas de sempre, né? Sombrias, desesperançosas, mas hoje um dia de luta e de glória, finalmente. Eu indico você para ministro da Justiça, Gabriel. Mas é isso. Então aqui, gente, é a Sara, professora de História. Faço parte aqui do DR, fico muito feliz de poder estar compartilhando o podcast com pessoas, né, tão queridas, além do pessoal do DR, Nina, Lucas, né, são os nossos amigos e colegas aí na jornada da educação. Então é isso. Amigos e colegas de trabalho. Aqui que eu tava rindo. Nada não. Caraca, eu acho que é uma galera de colega na cara, né? Não, eles são amigos e colegas de profissão. Eu entendi você, Sara, não liga pra eles não. Tá? Obrigada, Nina. Sara, fica tranquila. Fica tranquilo que a gente entendeu. Oi, boa noite. Prazer estar aqui de novo, mais uma vez. Thiago, Jesus, biólogo, junto com a galera. Tô aí para aprender, acho que hoje vai ser um programa maneiro. Tô aqui para somar e construir. Como diz o Gabriel, trazer um pouquinho de depressão para esse programa. E dizer também que, ao contrário do Moro, eu não sou uma pessoa facilmente enganável. Eu sei quem não presta aqui. Excelente. Então, eu trouxe vocês hoje aqui nesse espaço, nesse ambiente, que é um ambiente familiar, para que a gente possa conversar sobre a globalização, só que não somente os estágios, as formas didáticas, mas a maneira como ela está presente na nossa vida. A gente está fazendo aqui uma conferência usando um aplicativo online, cada um na sua casa, cada um no seu distanciamento social, né? Isso depois vai ser publicado em portais online, enfim, as pessoas vão acessar isso através de dispositivos, de meios de conexão. E isso tem a ver com parte dos sentidos, com parte das formas que foram impressas à globalização. Então eu queria ver se vocês conseguem, logo de cara, para mim, resumir aí em pouquíssimas palavras o que é globalização para você, começando por Lucas, que é o mais jovem. Vamos. Beleza. Globalização, uma palavra que a gente pode resumir aí, a meu ver, é a palavra integração. É uma palavra aí que, para mim, sistematiza esse processo de evolução aí do sistema capitalista. Bem, eu diria que, indo na linha do Lucas, né, existe uma questão da integração e existe uma questão que eu acho que é mais complexa, né, do que isso, que é realmente a configuração das redes, né, de como isso se integra, onde, quando, porquê, né, então entender essas nuances também é muito importante.
E indo também um pouco na linha do Milton Santos, entender que o momento de globalização que a gente vive agora é um fenômeno essencialmente capitalístico, né? Então é quando realmente o capital, o sistema financeiro, né, se mundializa. Isso também complexifica ainda mais as relações, né? Tanto as relações no nível micro, né, pessoais e interpessoais, quanto também, né, as relações num jogo de poder aí, né, da geopolítica mundial. Mas é nesse caminho aí. Eles colocaram aí muito bem. Acho que é esse termo descritivo, simbólico, né, e também normativo dos nossos padrões socioculturais que foram difundidos pelo mundo, principalmente dentro de uma relação econômica, política, jurídica, cultural, e que dessa forma faz com que a gente tenha essa integração. E eu concordo muito com o que a Nina colocou, com os aspectos tecnológicos, também com as relações de trabalho, agora com a nova discussão em torno de saúde. Isso vai direto até com a nossa discussão sobre as dimensões dos direitos, né, que a gente foi conquistando, sei lá, desde a Revolução Francesa, os direitos de primeira dimensão, e até chegar agora, né, nos nossos direitos atuais, sociais e tudo mais. Interessante isso tudo que vocês estão falando, e aí eu aproveito que a gente tem uma historiadora e um biólogo aqui junto, porque o conceito de globalização se aplica também ao que essas pessoas tratam, só que ele ganha... Não é nem que ele muda o sentido, mas ele ganha novas perspectivas, não é mesmo, Sara? Porque fenômeno de globalização, de alguma forma, está presente em basicamente tudo que você estuda e tudo que você ensina. É verdade, Otávio. Essa palavra integração, acho que ela é, né, usada pela Nina, pelo Lucas, é uma palavra muito boa, define bastante, só que, ao mesmo tempo, a globalização que está relacionada à questão política, econômica, social, né, essa integração ocorre em vários âmbitos, vários setores, ela também está muito relacionada a uma compressão ali do tempo, do espaço, né, no sentido de diminuição das distâncias, de exercer uma influência cultural, uma influência histórica nas mais diversas sociedades, né? Então, ela passa por todos os setores, seja ideológico, político, cultural, social, econômico, né, principalmente econômico, e molda, né, padrões que pretende-se muitas vezes ali colocar uma sociedade que busca a definição de padrões, né? E aí até uma das críticas que se faz à globalização, né? Essa tentativa de padronização cultural, porque o que importa é a diversidade mesmo, né? De culturas. Mas a diminuição das distâncias, a permanência da comunicação de uma forma muito efetiva é muito simbólico dentro da globalização, né? Principalmente quando a gente pensa nessa perspectiva histórica, né? De comprimir, de unir o espaço-tempo. Cara, é interessante isso dos símbolos, porque isso tem a ver com coisas que a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão do fábula. Mas eu ainda vejo alguns pontos sobre o processo de globalização, e um deles tem a ver até com o Thiago, porque a globalização está ligada diretamente em uma perspectiva que é política, que é social, mas que tem a ver com o sentido da vida em si, porque a globalização ela tem a ver com a formação de um grande sistema. E esse grande sistema ele parte de várias lógicas de equilíbrio, de vários encaminhamentos sobre a própria organização biológica do planeta, né? Sobre fluxos de animais, sobre a maneira como o nosso sistema Terra foi se organizando em, sei lá, 4 bilhões de anos com formação de vida, e a maneira como essa vida foi se integrando e se redistribuindo. Esse ponto que os meninos estão colocando de integração resume bem, mas esse ponto que a Sara trouxe também sobre algumas, não talvez críticas, mas alguns pontos a se ressaltar sobre a globalização dentro de uma perspectiva biológica é interessante, porque a gente pensa na globalização na biologia como um compartilhamento de genes, né? E muitas vezes a gente tem que entender que os ecossistemas eles têm um equilíbrio, e que muitas vezes esses equilíbrios eles são moldados por anos e anos de evolução numa determinada área, num determinado clima, num determinado tipo de condições físicas. E que muitas vezes essa globalização, essa integração sem um planejamento acabou prejudicando bastante. Eu não sei se a gente dá para estender dentro de uma narrativa social, mas a biologia é interessante quando a gente pensa, por exemplo, no caso das espécies exóticas, não sei se você já ouviu falar. As espécies que vivem num determinado local, mas por causa da globalização, do comércio, das viagens, as pessoas acabam transportando também animais, seres vivos, para outros ecossistemas, né? E eles acabam interferindo nesses novos ecossistemas de forma negativa, criando competição, criando desequilíbrios e etc. Um ponto que eu vejo de crítica para mim da globalização envolve um pouco isso, né? Porque às vezes essa integração ela acaba suprimindo culturas, ela acaba suprimindo paisagens, né, biológicas. E dentro da área biológica, a globalização tem uma importância em compartilhar informações, mas também tem esse prejuízo de suprimir algumas paisagens. Massa, gente. Vocês estão trazendo para mim, abre logo de cara um ponto importante. E aí, né, a gente vai lá pro Milton Santos, então. O livro se chama Por uma Outra Globalização. Logo de cara, o Milton Santos apresenta ali a globalização, então, enquanto uma fábula. O mundo como nos fazem crer, como nos fazem
Nessa fábula, a gente tem a exaltação de um processo de coletividade, de acessibilidade, de integração. É o momento em que eu pressuponho, coisa, por exemplo, que está acontecendo agora no Brasil, que é possível sustentar o ensino à distância, né? Porque é possível sustentar essa integração, já que todos os brasileiros têm acesso à internet de qualidade, com equipamento de acesso digital, e que a gente consegue fluir de uma boa confluência, tratar tudo de maneira bem coletiva, para que todo mundo consiga trabalhar e estudar em casa normalmente, como se nada tivesse acontecendo lá fora. Isso é a fábula. A fábula, ela tá conectada à visão de mundo que a mídia entrega pra gente de maneira mais rápida, mais clara. É a visão de mundo que tá presente no cinema, que tá presente na Malhação. Como que vocês enxergam essa fábula, esse processo de globalização que é ilusório e que cria na gente várias marcas e várias pretensões sobre alcances capitalistas de vida, mas que é um conto, né? Não é uma realidade, é uma impressão de realidade. Como que vocês veem esse processo? Quando se constrói essa ideia da fábula da globalização, o que eu percebo é que essa é a ideia de como as grandes empresas hegemônicas, que o Milton Santos fala, né? As grandes empresas, os grandes estados tentam implementar o processo de globalização dentro da nossa vivência, do nosso cotidiano. E aí, nesse sentido, é relevante a gente entender que a globalização, como esse fenômeno de integração, um maior predomínio de ideais que teoricamente priorizam a coletividade, uma maior facilitação do acesso à informação, ela ainda assim vai se mostrar como um processo que é desigual. Porque essa é a ideia da fábula, né? Ao meu ver, que é um conto que é irreal, um conto que é ilusório, na medida em que a gente tem um processo de globalização aí, que o Milton Santos fala que, por mais que ele atinja o mundo inteiro, ele não consegue chegar a todos os lugares. Então, a expansão desse processo de integração, de uma maior relevância aos ideais coletivos, de uma maior acessibilidade nas informações, vai acontecer de forma dispersa, mas também de forma bastante concentrada. O que é isso? Na medida em que a gente faz uma análise aí em escalas diferentes, a gente vê que a globalização, por mais que ela consiga chegar a amplas partes do globo, ela não consegue surtir o mesmo efeito, gerando aí um processo de intensificação das desigualdades e também da concentração de renda. É muito interessante falar isso, porque quando a gente analisa essas questões, a gente vê que a globalização ela não vai pegar somente a escala política, a escala econômica, ela vai pegar variáveis aí como cor, como origem histórica, como etnia e assim por diante. Quando a gente pega, eu acho que o Lucas foi muito bem, ele trouxe pra gente uma visão muito interessante, essa crítica que ele faz dessa construção como fábula, e a gente pode pegar toda a estrutura daquele conceito de meritocracia também se apresentando como um efeito de homogeneização do espaço, na qual a meritocracia ela traz um elemento individual muito interessante. A pessoa que ela conquista, ela acredita que foi pelo próprio esforço, a pessoa que ela não consegue conquistar, ela acredita que foi pelo próprio fracasso. Então acaba que a meritocracia ela individualiza as perdas e ela não consegue analisar de uma forma direta a estrutura social por trás. E essa fábula ela é muito bem construída, né? Porque essa homogeneização do espaço, da globalização, ela vai ter todo um aparato de uma indústria cultural, que vai ter toda uma relação de consumo intensificada e estimulada por várias técnicas dentro de toda a nossa produção em novelas, filmes, quadrinhos, propagandas, e também todo esse ideal do cenário do capitalismo que se concretiza nessa vertente, assim, vamos dizer, desse campo de integração que a gente está trazendo, e que os nossos desejos até vão se reverberar do jeito que a Sara também comentou, né? Políticos, institucionais, jurídicos. Então a gente vai trazer esses elementos para deixar cada vez mais parecidos. E essa semelhança ela pode se revestir até mesmo na Declaração dos Direitos Humanos, em que a gente tem um código universal para trazer elementos centrais de decisões políticas e jurídicas para várias partes dos estados e países aí diversificados, e também nesse aparato cultural, da relação de consumo em si, de alimentação, de vestuário, de saúde, da própria noção de democracia e do próprio valor que ela traz, né? Essa fábula ela traz vários elementos que podem ser trabalhados de diversas maneiras. E nisso até trago uma pergunta para vocês sobre essa própria temática, uma pergunta até para os nossos convidados também, que eu estava aqui trazendo estava lendo a obra, né? Estava trazendo algumas leituras, algumas questões. E qual o peso que vocês acham que o Milton Santos ele teve para fazer essa análise dessa maneira
tão acertada assim, academicamente na época que ele faz e hoje? Vocês acham que se a gente teria uma outra forma de visão se a gente tivesse uma valorização científica maior no Brasil? Caralho. Sim. O rolê do Milton Santos, a maneira como ele se constrói, a maneira como ele coloca, principalmente as falas dele sobre globalização, lá já desde os anos 70, mas com ênfase ali nos anos 90 e com ênfase na publicação desse livro também, já no finalzinho dos anos 90, é uma fala muito articulada, já de crítica mesmo a todos esses processos que a gente vive hoje, né? Ele trata de uma maneira bem muito bem apontada que o processo de globalização ele pode levar à ascensão de extremismos, por exemplo, né? Que o processo de globalização ele pode ele remete pra gente processos que já foram também de maior extremismo. Em que sentido? Se a gente for analisar o processo histórico do fenômeno globalização, se a gente for analisar todo o desenvolvimento desse fenômeno, você tem aí toda uma construção cheia de avanços do capitalismo, né? Quando vocês estavam falando para mim, agora há pouco, que globalização remetia sobretudo à integração, eu sempre tendo a pensar que essa integração, na verdade, ela vai além, ela é imposição, na real, né? Ela vem de uma esfera bem mais delicada. E aí, a gente começa a ver que essas coisas vão ficando mais tensas, porque essa imposição, ela remete a boa parte dos processos históricos humanos. Ela vem com a formação das nossas cidades, ela vem com a formação de uma série de coisas bem violentas mesmo, né? A integração, a imposição, a homogeneização de espaços, a homogeneização de culturas, elas se impõem, cara, desde a expansão dos povos do mar Mediterrâneo, desde a expansão dos povos asiáticos, em que essa galera foi realmente impondo suas práticas, seus costumes, sua maneira de ver o mundo, sua religiosidade, a sua forma de fazer ciência, isso, né, partindo do pressuposto que eu tô falando dos povos que se tornaram hegemônicos nesse processo. Então, o que a gente vive até hoje é parte da consagração dessa hegemonia. A globalização ela acontece orientada por um ser hegemônico, por uma entidade hegemônica. A entidade hegemônica que a gente tem hoje é sobretudo o capital, mas ele é representado por alguns entes específicos entre países, e empresas, e blocos, e grupos, enfim. Eu acho que eu não respondi nada do que você falou, Gabriel, mas eu falei bastante também, né? E aproveito para falar que o Hugo chegou. Hugo, boa noite e apresentai-vos ao restante do grupo. Vocês me escutam aí? Sim. Boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso, tive um imprevisto aí. Tranquilo. Quem é você na fila do pão? Desculpa, eu tenho que gravar isso porque eu roubei essa pergunta de outro podcast, não quero me envolver com mamilos. Hugo, quem é você? Explica aí pra gente. Você já tem uma introdução minha aí que eu andei me prometendo já, mas enfim. Eu sou o Hugo Crisóstomo, sou geógrafo contemporâneo seu lá na UNB, tanto na graduação como na pós. E, enfim, espero não atrapalhar muito os colegas aí, os mais especialistas, e contribuir de alguma forma. Hugo, entre as dúvidas que a gente tem hoje, aqui é aleatório, mas entre as dúvidas que a gente tem hoje, Hugo, você e Otávio são amigos ou colega? Essa é uma pergunta curiosa. Tem que explicar a base do conceito. Colegas não se seguem no Instagram, amigos se seguem no Instagram. Não, então eu sou amiguinho, somos amiguinhos. Pelo menos eu sigo ele. Agora eu fiquei até curioso, vou verificar minhas redes aqui, né? Eita! Porque depois do que rolou hoje, essa relação tá um pouco tensa. Cara, o fato das pessoas não se seguirem nas redes sociais hoje em dia tá se tornando um problema muito grave. Isso é um problema de globalização, inclusive. Mas, Lucas Paulino, você se sente apto a comentar o que o Gabriel falou? Diga, Thiago. O Bolsonaro e Moro, eles são amigos ou colegas? Fica essa dúvida agora. Agora tem que conferir a rede social deles.
Pra mim, isso me faz pensar em uma antiga novela do SBT que não é do SBT, é uma novela mexicana, eu acho, chamada Amigas e Rivais. Em que as pessoas são amigas e rivais, né? Acho que você resumiu tudo, não precisa nem comentar. Beleza, perfeito. É isso. Eles são rebeldes também, todo mundo usa terno. Mas, enfim... Voltando aí à fábula, ao Milton Santos, a crítica que o Gabriel evocou, e eu fui para outro lado, Lucas Paulino, Hugo, sei lá, quem quiser mais comentar sobre isso. Gabs, explica a sua pergunta de novo. Explico. A pergunta ela consiste no seguinte: entre as diferenças mesmo de contexto histórico sobre a publicação do estudo dele e sobre a apreensão da gente. Se esse estudo ele fosse publicado recentemente, se no nosso contexto atual, que a gente está começando a questionar novamente uma valorização científica, se a gente ia tirar mais proveito disso, socialmente falando até. Não só no mundo acadêmico, né? Que a gente conseguisse levar essas ideias a um nível de população e essa linguagem fosse acessível também. E é porque, assim, eu enxergo a obra como um momento muito importante, tanto das ciências humanas, em sentido geral, com essa interpretação de mundo que estava em construção dessa globalização, influenciou diversas outras teorias, até mesmo como Bauman, como outras pessoas, que elas trazem essa ideia de uma nova sociedade a partir desses fluxos de informação, dessas intensidades e tudo mais. Aí minha pergunta era nesse sentido. Se vocês acham que essa publicação atualmente, talvez ela tivesse um impacto maior, o que vocês acham que fez essa publicação, ela ter, sei lá, às vezes ter sido deixada de lado pela grande massa social, vamos dizer assim? Ou se deixou, né? Se na opinião de vocês nem chegou a ser deixada de lado. Lucas Paulino, quer começar? Posso começar. Eu acho, Gabriel, que existem alguns problemas aí quando se fala na produção científica no Brasil em si, né? Porque a gente tem aí uma maior participação de pessoas nos cursos de nível superior como algo que é recente, um processo que ainda nem se consolidou ainda, que estava aumentando aí na primeira década do século XXI, para não falar no governo PT, né? Para ser mais laico nesse sentido. Não, pode falar, não tem problema, gente. Eu acho que quem frequenta esse programa entende que o Lula foi um bom presidente. Então tá tudo certo. Então a gente pode falar aí que a partir do governo Lula, o número de pessoas nos cursos de nível superior aumentou. Isso é um fato. Além disso, tem uma questão que a gente tem aí uma cultura social onde as ciências humanas não são tão valorizadas assim. Então, isso acaba que faz com que muitas pessoas não busquem esse tipo de literatura por um motivo de desvalorização social em si. E um outro fato quando a gente pega o Milton Santos, a gente tem que lembrar que ele é um intelectual que se coloca como uma visão contra-hegemônica, o que vai fazer com que outsider. Outsider, né, que é o termo que ele usa. Isso vai fazer com que o acesso a ele não seja um acesso tão universalizado. E, para falar em Brasil, a gente não pode esquecer que ele é negro, né? E ele se coloca como um intelectual negro. E nordestino. Isso faz com que a gente tenha barreiras muito grandes no decorrer da história para que os estudos dele cheguem à população em geral. A gente não fala no campo da geografia que ele é deixado de lado, pelo menos não na minha tradição de curso de geografia, mas no campo das ciências humanas ele deveria ser mais estudado, mais lido, mas isso não acontece porque a gente tem aí uma tradição de ciências humanas e um certo ponto aí de conhecimento, num sentido amplo, para a sociedade que ainda mitiga o acesso do Milton Santos à população como um todo. Nos dias atuais, eu acho que isso não iria mudar tanto, não. Acho que a produção teórica dele teria um grau de abrangência semelhante. Pelo menos é a minha opinião. Cara, eu acho que ele não entraria de forma alguma em nenhum tipo de anacronismo, né? Por mais que eu considere o texto do Santos, a linguagem dele, sempre uma linguagem... eu sempre considerei ela mais elitizada. Ele tem livros que são muito difíceis de ler porque são muito densos, né? Ele sempre falou de tópicos, ele sempre trouxe assuntos tópicos que se aplicam em
em inúmeras realidades, que se aplicam em inúmeras formas de enxergar, não somente geografia, mas de enxergar o mundo, né? Então, eu acho que a informação que ele produz, o conhecimento que ele produz, ele continuaria sendo acessível. A gente tem esse problema, a gente tem essa barreira em relação à quebra de mérito da ciência cada vez maior, mas isso eu acho que não dificulta o acesso somente às humanas, mas isso dificulta o acesso às ciências em geral, né? A gente tem aí um grande descrédito das ciências humanas, isso é algo corrente aí desses últimos... sempre existiu, ao meu ver, mas que, sei lá, e aí não dá para só passar pano, isso vai começar a se fortalecer lá nos governos do PT ainda, com o Ciências Sem Fronteiras, que é um projeto que estabelece ali uma grande separação entre humanas e exatas, porque as bolsas eram orientadas para projetos de pesquisa que fossem ligados às ciências exatas, às ciências da natureza, muito mais do que a perspectiva de ciências humanas, estava ali nas quantidades de bolsa, mas ainda assim a gente vê que a ciência, ela chega hoje em um nível de descrédito que é o nível de descrédito da fábula mesmo. É uma galera, e aí volta em uma série de assuntos que a gente já comentou até aqui, que é a questão da pós-verdade. A galera que não interessa o quanto você entregue para eles de dados, de análises, essa galera escolheu outra coisa. Essa galera não trata mais de ciência, eles tratam de fé. O terraplanismo, para mim, é uma questão de fé. É uma questão de, velho, eu acredito nisso porque isso aqui me faz bem. E ponto final, sacou? E acho que essa perspectiva já torna as coisas mais complicadas. Enfim. Gabriel, você tem alguma coisa para colocar? Hugo, Thiago, Gabriel, você quer lançar alguma pergunta? Cara, Quero até continuar. Desculpa, Hugo. Desculpa, Gabriel. Não, é só. Eu acompanho o raciocínio do Otávio em diversos pontos aí. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje não teria mais relevância, infelizmente, porque hoje já não tem. Hoje para o futuro e hoje, no momento em que a gente viveu isso lá dentro da universidade. Eu sou de uma área da geografia que diverge um pouco, e isso ele trata bastante no livro, né? Diverge um pouco dos outros colegas. Eu sou de uma área que eles dizem ser considerada técnica, né? E acaba que, em certo momento, a ideia dele é deixada de lado durante boa parte das disciplinas, né? Então, lá dentro dos próprios cursos de geografia, em algum momento isso já acontece. Considerando a circunstância de raciocínio atual, como o Otávio falou, nessa muito mais fanática de fé do que propriamente um raciocínio científico ou lógico ou algo que caminhe por aí, cara, seguramente, pelo menos ao meu ver, não teria. Infelizmente, ele não teria a relevância que eu acho que ele precisaria ter. E, enfim, é mais ou menos por aí. Eu poderia apontar professores do departamento de geografia que sempre descreditaram, né? E eu digo sempre. Mas... Gente, fala que ele errou. Eu acho que você citar nomes seria um tanto quanto complicado. Nomear. Não, é bem fácil, é só falar a maioria deles. Mas, enfim, né, amo vocês, eu preciso do meu título, tá? Otávio Doutor 2020 ou 21, não sei mais, ou 22. Vou me lançar doutor quando o Moro for candidato à presidência. Enfim, tendo em vista isso, né, a gente chega então em um ponto em que a globalização ela perpassa sobretudo enquanto um conto mesmo, né? E mais do que isso, eu acho que o conceito de globalização que é propagado de maneira mais objetiva é o conceito mais deturpado de todos, porque é tipo seria uma ampliação do estilo de vida estadunidense, o American Way of Life, para o mundo, né? Em que todo mundo é plenamente feliz com as suas posses, com os seus objetos, que todo mundo possui computadores, tablets, relógios digitais integrados ao celular,
e as pessoas realmente se relacionam a partir dessas formas e elas conseguem ter grande acessibilidade à informação e a consumo e a diversão e entretenimento e tudo isso está claro e fácil de ser acessível. Isso traz pra gente uma grande farsa, não é muito difícil você enxergar essa farsa, só que didaticamente essa farsa ela é passada constantemente. Né? Eu acho que eu posso falar por todo mundo aqui. Se vocês acharem que discorda, pode discordar, mas cara, todo mundo aqui foi criado com uma imagem condicionada pela sessão da tarde, condicionada pelo cinema mais popular, e todo mundo aqui em algum momento, por exemplo, teve alimentado na sua vivência, na sua construção enquanto pessoa, enquanto ser de consumo, desejos relacionados a coisas tipo Disney, a desejos de consumo relacionados a aportar algum objeto específico, a um telefone que tenha uma maçã no verso. A gente foi empurrado por todo esse processo, e isso é bem derivativo. Na verdade, não é nem derivativo, isso na verdade é parte do corpo dessa lógica de globalização. Então, o que eu pergunto para vocês é como que vocês enxergam que esse corpo foi se transformando? Como que essa globalização foi se transformando ao longo aí, sei lá, desse último século? Como que ela... em que momento você percebeu que você estava em um ambiente globalizado e como que esse ambiente globalizado contribuiu ou não para a sua trajetória e para a sua apreensão de mundo? Cara, eu acho que são múltiplas, né, essas interpretações que a gente pode ter ideológicas, até que são relacionadas a essas fábulas dessa nossa globalização. Eu acho que a contração do espaço e do tempo, a nossa noção de tempo e espaço, ela começou a ser ressignificada, né? Acho que até para vocês da geografia fica até um pouco mais fácil de ver por conta dos conceitos de espaço e tudo mais. A questão da homogeneidade crescente, que eu tinha colocado antes, com os nossos padrões de consumo, o imaginário dessa velocidade, tudo mais dinâmico, as intensidades das nossas relações, uma sociedade mais fluida, tanto em emoções quanto em intelecto, tecnologia, essas coisas todas. O mercado global, essa ideia de uma fragilidade, de uma redução desses ideais da democracia, a afirmação de um consumo sobre uma questão de cidadania, até mesmo a difusão do individualismo, né? A concretização daquele imaginário ideal, e que veicula até aquilo que eu estava falando sobre a meritocracia anteriormente. E isso eu consegui vivenciar de várias formas ao longo na minha vida, né? Foi o que você falou, eu vivi esses ideais com a Disney, principalmente. Vocês que me conhecem mais intimamente sabem que eu curto muito os rolês da Disney, sei todos os filmes, sei todas as canções. É verdade. Então eu fui diretamente jogado nessa onda. Você já foi pra Disney? Eu fui pra Disney. Quando eu tinha uns 13, 12 anos. Que legal. Pô, foi muito legal. Ainda mais porque eu tinha toda aquela construção de desejo, de imaginário, né? Burguês safado. Quem dera fosse dono dos meios de produção, ia ser da hora. Mas, ao mesmo tempo, tenso, né? Mas, assim, quando a gente traz essas questões, eu vi minha vida toda marcada por isso que a gente discute, né? Por essas influências diretas, pelos discursos de propaganda, pelos discursos dos ídolos que a gente possui. Então, na minha infância, eu tenho alguns ídolos marcados, como Sandy Júnior, eu sei que é aleatório, mas foi coisas que cresceram comigo e que me moldaram dentro dessa relação, e eu tenho certeza que dentro do nosso padrão de consumo, eu lembro muito de uma fala da Nina, até numa aula que eu assisti dela, que sobre a música e sobre as formas de representação que o Spotify e o YouTube dão pra gente, dos algoritmos e de estudos que a gente tem, que eles forçam a gente, basicamente, a sempre ter a mesma relação de consumo. E que a gente normalmente não busca outras coisas. E eu lembro dessa fala da Nina, porque ela falou isso na frente da galera, e os alunos ficaram muito espantados, né? Como assim? Eu não ouço coisas diferentes? Como assim? Eu só ouço o que mandam ouvir? E é exatamente essa ideia que eu observo. Assim, na minha vida também, com filmes, com a cultura pop, no sentido geral, acho que a cultura pop tem uma grande influência também nessa relação, mas foi assim que eu observei na minha vida, né? Cara, a cultura pop, pra mim, é a grande perna... É o grande estandarte do processo de globalização do século XX e do século XXI, né? A matriz da cultura pop, e aí a partir dela que outras etapas e outros tipos de processos desse mesmo meio globalizatório vão se desenvolver. Enfim, Hugo, Lucas, Thiago, a Sara e a Nina não estão mais presentes, as duas tiveram as internets cortadas. Eu tinha um comentário para fazer sobre todo esse processo, vocês comentando aí sobre todo
aparato da cultura pop. Minutos atrás, aqui, quando vocês estavam falando, eu estava sofrendo aqui para resgatar a minha conta da Microsoft, porque eu estou tentando instalar um joguinho novo aqui no Xbox. E aí eu consegui perceber como a nossa vida realmente ela é um caos se a gente perder contato com certas coisas que eu não sei em que momento que eu fui parar, entende? Eu não sei em que momento que eu fui parar no Facebook, eu não sei em que momento que eu fui depender do Xbox na minha vida, mas eu dependo. É impressionante isso. WhatsApp, enfim, coisas do tipo. Eu acho que todo esse processo globalizatório que vocês estão falando, para mim, gera em torno de produtos mesmo, né? Eu também sou fãzão da Disney, não tive a oportunidade de ir na Disney igual o Gabsol. Na verdade, a minha referência da Disney é a frase do Mano Brown, dizendo que as ruas não são como a Disneyland. Falar da Tailândia, inclusive, saber onde eu moro. Mas eu sempre também fui um alto consumidor dessa cultura pop, de uma forma geral. Mas o que eu queria perguntar para vocês é se a gente, vocês que são mais especialistas na área, se a gente tem uma tendência à mudança, assim, tipo, o resgate do cinema nacional, a ideia dos animes japoneses mesmo, que são um outro tipo de cultura, o K-pop tá aí na boca da galera, é só mais um produto de uma globalização que está se pasteurizando, ou a gente está ampliando mais a dinâmica, a gente está ampliando mais o leque em termos de integração mesmo? É uma pergunta para vocês aí da área, principalmente. Cara, isso que você traz do K-pop, pra mim, é um símbolo bem interessante. Inclusive, recomendo a quem estiver ouvindo, já vou dar minha primeira recomendação de hoje, entra no Netflix e procura uma série chamada Explicando, e aí tem lá um explicando somente sobre K-pop. E o K-pop como um todo, ele pra mim significa um símbolo, na verdade, parte desse processo, dessa lógica de consumo e dessa apropriação do consumo. Queria muito que as meninas estivessem aqui, inclusive, porque essa apropriação de consumo que o processo globalizatório gera é uma apropriação que vai pegar tudo aquilo que é detectável enquanto a possibilidade de se tornar um comércio. Como assim? A prerrogativa, por exemplo, do feminismo, ou a ascensão da crítica racial. Isso se tornou um produto. Feminismo e questão racial sem ter as representatividades aqui? Calma, Questão racial, não vou falar. Só queria criar polêmica. Não vou entrar nessas esferas tanto agora, né? Isso já tá na minha tese de doutorado, vou tomar porrada por isso um dia. Mas o processo globalizatório ele vai se apropriando, na verdade, desses fenômenos. Isso não é ruim para os fenômenos, mas isso mostra que existe uma lógica dentro desse processo globalizatório que pode ser extremamente tensa, extremamente agressiva, né? E que pode deturpar, inclusive, o sentido de algumas dessas causas. E aí entra uma parte que pode ser ruim para essa causa, né? Você vai ter a ascensão de inúmeras cantoras pop, algumas delas vão abraçar o conceito do feminismo, do empoderamento feminino, só que algumas dessas pessoas, e não só essas cantoras, mas as indústrias que estão por trás, vão se apropriar disso enquanto um produto, e aí de repente você tem ali produtos sendo comercializados como algo que exalta uma bandeira e que, velho, o sentido é deturpado no momento em que aquilo vira um produto de consumo, no momento em que aquilo vira uma lógica de consumo mesmo, sacou? Em resumo, sacou? O que eu posso falar sobre isso é o menino clichê das redes sociais, e ele pode ser aplicado a Águas Claras, ele pode ser aplicado a algumas áreas de São Paulo. É o playboy brasileiro, sacou? Que é o playboy branquelo, que se veste como se ele fosse um rapper do Bronx, e ele tem a linguagem do Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, mas ele é um moleque branquelo que ganhou o iPhone hoje, perdeu na festa e ganhou outro, e tá fumando pendrive, e escuta rap e acha que aquilo é uma revolta dele, quando aquilo não faz parte da vivência dele, né? Thiago? Então, porque... Você falando de todas essas coisas, inclusive de produtos gerais, eu tava aqui me questionando também. Pode ser outra questão para vocês. Tô muito entrevistador, né, hoje, mas é porque é a oportunidade de eu aprender com vocês da área. Mas eu fico me questionando muito também em relação à ideia de acessibilidade. Que, por exemplo, a gente fala lá do K-pop. Aí você tem o K-pop, que é uma outra marca, um outro produto que está sendo imposto aí para a juventude e tal. Mas claramente isso é para quem tem acesso à internet. A gente não ouve K-pop na rádio, né? A gente não vê K-pop na favela. Sim. E eu fico me perguntando assim, a galera mais de periferia, mais marginalizada, a galera ainda tá se estrondando no funk, vai estrondando lá no forró e tudo mais.
em termos de consumo também, até que a Netflix, de certa forma, e esses serviços de streaming, eu posso falar Netflix aqui, não tem problema. E esses serviços de streaming, eles estão, não digo democratizando, a palavra não é essa, porque nada é de graça, né? Mas facilitando o acesso a alguns tipos de produções para a galera que é mais de periferia. Mas eu fico me questionando assim mesmo, porque quando o Lucas lá no início falou que a globalização ela era um mito, ela era uma fantasia, no sentido de que ela não chegava em todos os locais, eu fico me questionando também em relação a isso aos produtos. E é interessante porque a gente vê que essa galera que é marginalizada, ela forma os próprios produtos dela, né? Ela forma os seus próprios meios de se expressar. E muitas vezes eles vão sendo utilizados também agora como produtos de comércio, né? Quando você vê a Anitta cantando pra fora, etc, etc. Eu queria saber até onde as produções da galera que não tem acesso à internet, ou pelo menos não tinha durante muito tempo da nossa história, e agora os produtos deles também estão sendo utilizados como um fruto dessa ideia de globalização, sabe? É algo vantajoso, tipo, você mostrar a produção dos marginalizados, ou a gente está tendo uma usurpação de uma cultura mesmo, uma apropriação de uma cultura que, igual você falou às vezes, o Playboy de Águas Claras que quer utilizar o rap no dia a dia dele. É uma divulgação ou é uma apropriação, na opinião de vocês? É as duas coisas, e é por isso que eu acho dicotômico e difícil. Lucas? A meu ver, é um processo que é bastante violento, né? Porque quando se fala nessa questão de apropriação de culturas marginalizadas pelo capital em si, a gente está falando em um processo que, como o Otávio falou, é dicotômico porque leva o acesso a informações que não chegariam a populações mais ricas, conseguem trazer uma expansão desses ideais, desses costumes, dessas práticas, e a gente pode pegar em questões como música, dança, etc. Mas, ao mesmo tempo que acontece esse processo de expansão, a gente vai ter o quê? Essas manifestações sendo tomadas por grupos hegemônicos. Então, acaba que, ao mesmo tempo que tem um efeito positivo de trazer uma maior expansão dessas ideias, acaba gerando esse efeito colateral. Aí a questão, apropriação é ruim ou divulga? Para mim, os dois. Os dois. Na medida que, quando a gente fala de apropriação no sentido de que essa é uma produção que agora vai gerar riqueza para um grande capitalista, vamos pegar o exemplo da música, como um dono de gravadora, no caso de filmes, como produtora, isso vai gerar uma apropriação que não vai gerar aí uma produção de riqueza no espaço onde essa produção é nativa, ela é endêmica, mas tem esse ponto positivo de gerar o acesso a uma nova forma de vida, de vivência a pessoas que antes não tinham acesso. Aí a questão a gente vê isso não só, por exemplo, na questão da indústria do cinema, como o Thiago falou, quando se fala no K-pop. A gente pode pegar os próprios espaços nas cidades. As cidades, elas sofrem com isso, na medida em que espaços que antes eram pobres se tornam ricos a partir de fenômenos de gentrificação. Esses são fenômenos que a globalização vai intensificando, à medida que as teias do capital, as teias de tecnologia e as redes de consumo vão se apropriando de espaços que antes eram considerados indesejáveis. Porque quando um espaço ele deixa de se tornar indesejável, significa que aconteceu algo naquele espaço ou naquela produção, quando a gente fala em música, cinema, etc., que trouxe aquilo que o Otávio falou, de se tornar algo comercializável. E a partir do momento que o fenômeno ou o espaço se torna comercializável, aí a desigualdade ela começa a se instaurar, a meu ver, né? Cara, é aí que tá. Primeiro que, no fim das contas, com a perspectiva capitalista, tudo é comercializável, né? E aí, pegando essa sua fala, pegando a pergunta do Thiago, a gente pode chegar a um ponto que foi muito interessante de divulgação e de apropriação e de ascensão e de divulgação de talento ao mesmo tempo, enfim, da construção de um artista muito importante para o Brasil hoje, que é o Emicida. O Emicida, ele se apropriou
do que lhe foi ofertado sobre possibilidades técnicas de acesso, de integração, enfim, ele foi lançando produtos e ele vem com um discurso que é da periferia, ele está falando que ele é da periferia, ele está falando que ele sofre enquanto ser periférico, ele está falando que ele sofre, né, enquanto homem negro da periferia de São Paulo, velho, pobre, fudido, etc. Ele canta essas coisas todas, ele canta vários aspectos de realidade e aquilo começa a chamar a atenção nas redes sociais. E aí, o menino de Águas Claras vai ouvir e vai curtir porque, de alguma forma, ele quer se apropriar daquele discurso. E isso foi vantajoso pro Emicida pra caralho, porque ele realmente foi se projetando, ele foi subindo. Tem gente de todas as classes socioeconômicas, de todas as etnias acessando aquele material e divulgando aquele material em perspectiva que eu acredito eventualmente ser muito positiva para tornar